gostaria de dar as boas-vindas à nossa convidada, a Lídia Lins, que é terapeuta da voz e cantora, e que hoje vem aqui conversar connosco os segredos das suas artes. Querida Lídia, para quem não a conhece, para os nossos seguidores, os nossos subscritores que ainda não a conheçam, quem é a Lídia Lins? Obrigada, Ana. Obrigada por esse convite. O meu nome é Lídia Lins, eu sou terapeuta da voz e cantora também. E sou brasileira, mas vivendo aqui em Portugal há 4 anos, depois de passar 15 anos na Bélgica e Alemanha. Agora estou aqui, minha base é em Portugal, nesse momento. Podemos dizer que a Lídia é uma pessoa do mundo? Acredito que sim, depois de visitar 33 países, acredito que sim. Ah, que bom! Então, com toda a certeza, tem aqui muitas experiências interessantes para partilhar connosco, não é? Porque viajar enriquece-nos muito, não é? Sim, sim, é uma coisa que realmente aí depois do Covid eu voltei a viajar mais foi realmente quando eu percebi que eu estava sentindo essa necessidade e essa curiosidade também de conhecer novas culturas, conhecer como as pessoas vivem, como as pessoas comem, como elas se vestem, então enriquece muito mesmo essa bagagem cultural. É maravilhoso. Concordo em absoluto. Eu também adoro viajar e adoro observar todas essas questões, e sinto-me sempre muito mais enriquecida e mais completa quando regresso Uhum. depois a casa. É realmente maravilhoso podermos ter essa oportunidade. Eu gostaria de fazer aqui uma referência que a Lídia não fez ainda não fez essa referência, mas eu acho muito interessante. Primeiro que tudo, vou convidar aqui os nossos seguidores a lerem o artigo que a Lídia escreveu na revista Progredir, na edição 146, na secção de Lifestyle. E o seu artigo o título do seu artigo é uma interrogação que diz assim: a alegria do propósito? E eu fiquei presa na interrogação. Nós temos assim, regra geral, e vou generalizar aqui um pouco, claro, regra geral, nós temos assim uma certa confusão, existe uma certa confusão entre estas duas definições: propósito de vida, significado de vida. Estamos a falar da mesma coisa ou a Lídia tem uma outra definição para o propósito? Para mim, o propósito é quando a gente está seguindo aquele caminho e a gente sente, isso é o que eu vim fazer aqui. A gente pode sentir alegria em várias partes, vários aspectos da nossa vida, família, trabalho, animais de estimação, né? Tem vários momentos ali onde a gente pode sentir alegria. Mas é realmente quando a gente segue o nosso propósito, que a gente sente aquela alegria intrínseca, que a gente está seguindo aquele caminho que a gente veio aqui para fazer. E eu posso dar um exemplo, da minha história de vida mesmo. Eu comecei minha carreira como cientista. Eu era bióloga e segui essa carreira por 15 anos. Então, eu também recebi vários prêmios pelo que eu estava fazendo, concluí o meu doutoramento. Então, era algo que eu achava que era aquilo que eu tinha que fazer. Não é? Eu estava recebendo prêmios, então eu estava recebendo validação externa daquilo que eu estava fazendo naquele momento, mas eu não me sentia alegre, feliz por dentro. Eu sentia, ok, estou fazendo aquilo, estou recebendo essa validação externa. E foi somente quando eu fiz essa transição para a terapia da voz, para a música, para escrever minhas próprias composições, que eu comecei a compartilhar isso com o público. Foi aí que eu me senti realmente nutrida, que eu senti que as coisas não necessitavam ser difíceis, que a gente precisava lutar sempre para aquilo e ter que estudar até o máximo e ter que se aprofundar até o máximo de uma coisa, mas era quando a gente se sentia confortável no fluxo das coisas,
realmente sentindo a nutrição que aquilo causava na vida das pessoas e em mim mesma. Então, para mim, essa diferença entre alegria e propósito é bem distinta. Elas podem estar juntas, porque é natural quando a gente siga o nosso propósito que a gente também sinta essa alegria. Mas também a alegria pode representar outras coisas nas nossas vidas também. Talvez possamos aqui, não sei se a minha leitura está certa acerca das tuas palavras. Nós podemos sentir vários momentos de alegria, de felicidade, sendo que essa alegria, essa felicidade é mais temporária, e quando nós estamos conectadas com o propósito, essa alegria é mais permanente, Uhum. essa alegria, essa satisfação é mais permanente, é isso? Uhum. A alegria, geralmente, quando ela está separada, né, nesse a curto prazo, a gente sente alegria quando acontece uma coisa, só quando acontecem coisas boas na nossa vida. Mas quando a gente sabe o que é que a gente tem que fazer e por que que a gente está aqui, então essa alegria também vem dos momentos difíceis, porque a nossa visão do que a gente quer está tão clara que a gente sabe que esse propósito vai envolver tanto coisas que a gente considera como positiva quanto momentos difíceis também, mas quando a gente sabe o porquê que a gente está vivendo aquilo, quando a gente tem um objetivo, então esses momentos difíceis não se tornam tão pesados, eles se tornam parte daquele propósito, parte do que a gente quer. Então a gente consegue ver esses momentos de uma outra forma, com outro peso. Proporciona uma maior pacificação interna, é isso? Isso, porque a gente consegue saber o porquê que a gente está fazendo aquilo. Geralmente, até os 7 anos de idade, a gente é condicionado, os nossos comportamentos, nossas emoções são condicionados por quem toma conta da gente, né? Nossos pais ou alguma outra pessoa que toma conta da gente. Então, quando a gente se torna adulto, 95% dos nossos comportamentos são uma reprodução daquilo que a gente aprendeu nos primeiros 7 anos de vida. Ou seja, quase sempre a gente só está reproduzindo coisas que a gente aprendeu de forma automática. A gente não sabe por que que a gente está fazendo aquilo, por que que a gente está se comportando dessa maneira, por que que aquela situação deixa a gente tão ansioso, por que que a gente tem medo de certas coisas. Então a gente só reproduz esse comportamento, mas quando a gente traz consciência e clareza do porquê que a gente está se comportando daquela forma, por que que eu quero atingir esse objetivo, então tudo se torna parte de uma experiência e a gente começa a ver as coisas com mais leveza, a ver a vida como, ok, isso está acontecendo, mas como é que eu vou achar uma solução para aquele momento de dificuldade que está acontecendo na minha vida? Não é? Qual o direcionamento? Como é que eu vou achar uma solução? Talvez encontrar uma outra direção para aquilo que está acontecendo. A gente consegue ver as coisas com mais leveza. Então, talvez pudéssemos aqui afirmar que essa, encontrar o nosso propósito é passar a ter voz. Isso, muito, muito sobre isso, né? E a nossa voz não é só na voz falada. A voz, ela está muito presente nas nossas ações, quando a gente diz ou quando a gente não diz uma coisa. Não é se eu quero muito uma coisa, mas eu tenho esse condicionamento de querer sempre agradar os outros e não falar do que eu realmente preciso, né? Então, eu não estou indo na mesma direção do meu propósito, na direção do que eu quero para mim. A gente se torna, acontece muito, principalmente com mulheres, a gente se torna muito pequena às vezes por não dizer a nossa verdade, né? Então, a voz, ela faz parte desse processo do início ao fim. A gente usa a nossa voz desde que a gente nasceu, mas a gente não tem consciência da nossa voz no nosso dia a dia. Isso é super importante também. O que é que faz uma terapeuta da voz? É uma boa pergunta, porque nem eu sabia no início. Porque geralmente quando a gente pensa em voz, a gente pensa ou numa fonoaudióloga, não é? Ou numa coach de voz que vai ajudar as pessoas a cantarem melhor.
Então, aqui também, se você está mais nesse meio mais espiritual, as pessoas usam ativação da voz como um exercício de vocalização para o canto, mais especificamente. Mas no meu caso, eu criei o meu próprio método, que são 3 meses, onde a pessoa vai passar por 4 fases. E fase da percepção é a primeira fase, a fundação é a segunda fase, transformação e integração. Então, a gente vai fazer todo um trabalho de voz que está focado nesse aspecto das crenças limitantes, nos nossos medos, como que a gente usa a nossa voz no dia a dia, com as pessoas que a gente gosta, ou com o nosso parceiro. Em vários contextos da nossa vida, a voz ela está ali para ser expressada, não só para o canto também. Então, eu uso muito, por exemplo, exercícios de vocalização sem palavras, que é quando a gente consegue acessar o nosso subconsciente, ou seja, nossos medos, nossas crenças limitantes, o querer agradar, de onde é que vem esse comportamento? O não conseguir dizer não, de onde é que vem esse comportamento? A gente consegue acessar tudo isso através do nosso subconsciente, do nosso corpo, e com a voz transformar essas crenças limitantes, desde a raiz, não só da mente, não é? Porque a mente às vezes está falando, fala e gosta de falar, né? A gente consegue acessar a raiz daquele comportamento através do corpo, através da voz, e a gente consegue se curar de forma ativa, usando nossa própria ferramenta, nossa própria voz. Fantástico. A Lídia está a falar e eu estou a lembrar-me de uma experiência que tive. Eu não sou cantora, nem pouco mais ou menos, adoro cantar, confesso. E às vezes faço umas brincadeiras. Um, ou seja, o que é que eu falo de brincadeiras? É cantar sem compromisso, não é? Eu canto sem compromisso, normalmente sempre num ambiente muito seguro, mas Uhum. sem compromisso. Portanto, não tenho que ficar muito preocupada. Não preocupo-me em fazer bem, claro, porque eu tenho o prazer de cantar, mas no sentido de que não estou preocupada com o julgamento das outras pessoas. E a Lídia tocou aí num ponto interessante, que é realmente quando estou a cantar, eu não estou a pensar em mais nada. A minha mente não está, ou pelo menos eu não dou conta, que a minha mente esteja a desviar-se noutra direção. Há até uma sensação, uma percepção de concentração. Estou certa? Uhum, uhum. Despertou agora Sim. em mim as suas palavras despertaram em mim uma experiência que eu agora de repente me dei conta. É verdade que quando nós Uhum. estamos a cantar, essa ativação nos mantém mais presentes. Sim, com certeza. Tudo que traz a gente para o momento presente é o que vai fazer com que a gente se conheça melhor, não é? Tanto a meditação, quanto exercícios de respiração, quanto vocalização, ou cantar também, ele vai trazer a gente para esse momento presente. Então a gente consegue se sentir realmente o que se chama no flow. Na psicologia positiva é um aspecto que se estuda, não é? O flow. Então, é aquilo que traz a gente, nada mais importa. A gente tá ali, corpo e mente no mesmo lugar. Então, a voz, sim, tem sim o poder de trazer a gente para o momento presente. É muito interessante. Agora até eu fiquei surpreendida, porque Uhum, nunca tinha o sentimento, mas nunca tinha refletido sobre ele. Eu tinha o sentimento e a experiência e nunca tinha refletido sobre isso. uhum, Dentro da terapia da voz, portanto, eu já entendi que a Lídia usa a terapia da voz, para todo um processo de autoconhecimento também, não é? uhum, uhum. Sim, a voz, o trabalho da voz tem esse objetivo, a gente se conhecer melhor. Primeiro, eu sempre começo com a escuta. Na primeira sessão, a gente nem canta, porque para que a gente consiga ter clareza no que a gente quer, para que a gente consiga expressar o que a gente quer, a gente precisa saber o que a gente quer. E muitas pessoas ainda não sabem o que elas querem.
né? Então a gente precisa primeiro ter essa clareza para que a nossa mensagem consiga ser expressada de forma clara, de forma assertiva. Se a gente não sabe o que a gente quer, como é que a gente vai falar sobre o que a gente quer para outra pessoa? Então a gente precisa primeiro escutar, depois a gente acessa a nossa respiração e depois a gente acessa a nossa voz. Porque tanto a respiração quanto a voz são portas para a nossa alma, são portas para o nosso subconsciente. A gente é como se fosse aquela portinha, a gente consegue olhar o que é que está acontecendo ali dentro através da nossa respiração, através da nossa voz. Por isso que aqui essas duas, tanto a respiração quanto a voz, são ferramentas muito poderosas de autoconhecimento. Com certeza. Concordo em absoluto. A respiração é intrínseca à nossa existência e, portanto, precisamos de cuidar, de tomar consciência do ato de respirar, respeitar essa respiração e, e exercê-la com consciência também, não é? Porque a respiração é o alimento também de todas as nossas células do nosso corpo, Uhum, o oxigênio que nos dá uhum, todo este suporte de vida, não é? Daí que é demasiado preciosa para não ser contemplada, com certeza que sim. E sim, a respiração leva-nos para mundos internos, conduz-nos, abre-nos caminhos para mundos internos, não é? uhum. Com certeza. A gente consegue até acessar níveis alterados de consciência com a nossa respiração e também com a nossa voz, né? Quando a gente é guiado numa sessão, toda sessão de voz tem um início, que a gente sempre começa com meditação, um exercício de respiração, e tem o ápice. Naquele ápice, a pessoa pode chegar a alcançar até níveis alterados de consciência. Isso é super interessante porque é quando a mente ela não está ali dominando mais as decisões, o que a gente sente, o que a gente precisa fazer. É a mente que é julgadora. É a mente que vai dizer, ah, não, 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 você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E, na verdade, quando a gente quer, e às vezes a gente tem até consciência de um comportamento que a gente quer mudar, mas a mente está ali dizendo, ah, você não sabe fazer isso bem, ah, você não merece isso. E quando a gente atinge esse estado onde a gente está 100% presente com a voz, a gente consegue deixar a mente de lado, né? A mente é importante também, mas não em todas as horas, porque a mente está ali querendo proteger a gente, é uma forma de proteção, aquela conversa, baseada nas nossas experiências anteriores. Mas muitas vezes, aquela experiência que a gente teve no passado serviu para proteger, né? O que precisava ser protegido ali, mas nesse momento a gente quer seguir um outro caminho. E aí é quando a gente consegue recalibrar essa crença limitante, recalibrar esse novo comportamento e integrar esse novo comportamento no nosso dia a dia também. Muito interessante. É evidente que esta conversa é sobre a Lídia, não é sobre mim. Mas o facto de estar a conversar com a Lídia sobre este assunto está a despertar-me memórias e está também, de alguma forma, a fazer aqui uma. Está a levar-me para outras conexões e sobre as quais eu nunca tinha refletido. E daí a importância de nós podermos ter estas conversas e trocarmos experiências. Ahm, Quando eu era terapeuta, algumas pacientes, sobretudo as mulheres, algumas pacientes, foram várias pacientes que, em fases diferentes, me diziam assim: a voz da Ana parece um bisturi. A voz da Ana provoca em mim o efeito de um bisturi. E eu ficava a pensar naquilo, mas um bisturi. Pensei, ok, é porque eu sou, se calhar, provavelmente uso palavras assertivas. Mas agora Uhum, estou a compreender que, pelas suas palavras, que a voz é um movimento de energia condutor que nos leva realmente para esses níveis cada vez mais profundos
não é? Se estivermos dispostos a isso, claro, não é? Uhum. Para esses níveis mais profundos do nosso subconsciente, então, não é? Sim, com certeza. A voz, ela consegue curar várias coisas, vários aspectos da nossa identidade, ou que a gente acredita serem parte da nossa identidade. Por exemplo, quando a gente fala, eu sou uma pessoa tímida. Será que é isso mesmo? Ou será que naquele momento a pessoa não se sentiu segura o suficiente para se expressar? Existem também outros aspectos que, por exemplo, na sociedade hoje em dia, uma personalidade mais dominante sempre é mais valorizada. Sempre é visto como positiva a pessoa que é mais extrovertida, que consegue falar com todo mundo, que consegue estar em ambientes com várias pessoas. Então, o que é que as pessoas mais introvertidas pensam? Que elas são menos e que elas deveriam ser como as extrovertidas, mas elas não conseguem. E muitas vezes elas forçam expressar a sua voz de uma forma que não está alinhada com quem elas são, com a identidade delas. Porque não são todas as pessoas que devem expressar a sua voz de uma forma mais extrovertida. A gente consegue se expressar de forma assertiva, mesmo sendo introvertido. Certo. Existe aqui, nós estamos a falar de algo que é tão precioso e que eu penso que não é assim tão habitual conversarmos sobre o poder da voz. O poder da voz, na Uhum. realidade, também é o poder do verbo, não é? E o verbo é o que faz acontecer, é o que faz materializar, certo? Isso. E é claro que nós podemos comunicar de imensas maneiras, até podemos comunicar silenciosamente, claro. Mas a voz também tem o poder da materialização, por isso estar tão conectada também com o propósito. Isso. O silêncio, ele é tão importante quanto a voz. Ele também é voz. É como na música. A música é feita de notas e espaço entre as notas, e silêncio. Então, muitas vezes, o falar demais também não quer dizer que a pessoa está conseguindo expressar a sua voz. Às vezes a gente só está falando porque muitas pessoas se sentem ansiosas e às vezes têm a necessidade de continuar falando, falando, falando. Mas o que é que a gente está falando? Eu Uhum. estou comunicando o que eu quero mesmo dizer ou eu só estou usando palavras? E está tudo muito alinhado com o propósito, sim, porque muitas vezes, se eu preciso fazer uma apresentação, muitas pessoas precisam fazer uma apresentação do trabalho, mas elas nem se identificam com aquele tema. Então é muito normal se sentirem nervosas, falarem demais ou falarem rápido. Muitas pessoas também não conseguem estar ali presente porque não conseguem integrar nem as palavras que precisam falar. Então é muito mais fácil a gente falar sobre algo com que a gente se identifica, o nosso trabalho com que a gente se identifica, que é o nosso propósito de vida. Muitas vezes nem o propósito de vida nem está relacionado ao trabalho, pode ser que esteja relacionado à família. Então é muito mais fácil falar sobre algo que está alinhado com a nossa personalidade. Quando existe esse espaço entre quem a gente é e o que a gente está fazendo, como a gente está agindo, então sempre vai haver uma dificuldade mesmo em se expressar através da voz. Então, eu depreendo que, e estou a tentar compreender aqui em profundidade, uh, este conhecimento que a Lídia está generosamente a partilhar connosco, no sentido de que a voz é um movimento que nos abre portas internas de autoconhecimento. Em termos terapêuticos, também a terapia da voz pode nos ajudar a trabalhar aspectos de autoestima, de autoconfiança, de empoderamento até, não é? Se precisarmos de liderar um trabalho, uma equipa, se precisarmos de fazer uma exposição verbal, por exemplo, não é? Uhum. E à parte disso, também é uma arte, não é? Também estimula essa virtude. Eu acho que eu penso que todos nós temos alma de artistas, porque todo, o ser humano é muito Uhum. criativo, não é? Sim, sim.
digamos que Todas somos. não é? Somos muito criativos. Portanto, existe sempre um artista dentro de nós, seja em que área for. Mas quero eu dizer que, portanto, o trabalhar a voz tem, até mesmo para um artista, não é? Que faça, que o seu propósito seja cantar, por exemplo, não é só abrir a boca e saber Uhum. ler música, não é? E de dizer as palavras, também o sentir essas palavras. Daí que existe a interpretação também das palavras, não é? Fazê-las chegar às pessoas de uma forma, da forma correta ou com a mensagem adequada, não é? Portanto, a voz tem uma importância muito grande na forma como nós comunicamos connosco, com os outros, mas acima de tudo com a vida, Uhum. certo? Sim, sim, começamos conosco, não é? Eu gosto muito de usar esse exemplo porque eu sou muito visual, então imagina que a gente está carregando uma mochila nas costas muito pesada. Cada vez que a gente consegue expressar o que a gente quer, é como se a gente deixasse uma coisa daquela mochila do lado de fora. Porque não falar o que a gente pensa ou não expressar quem nós somos se torna muito pesado. Por quê? Porque um exemplo muito simples. Um amigo vai me chamar para sair hoje, eu estou cansada. Então eu não consigo dizer obrigada pelo convite, mas eu estou cansada. Então a gente vai usar algumas mentirinhas, não é? Quer dizer, hoje eu tenho isso e tenho aquilo. A gente não vai dizer a verdade, estou cansada. Então a gente mente para agradar aquele amigo. Então parte da nossa energia, ao invés de ser direta e dizer, ó, estou cansada, não vou conseguir sair hoje, a gente usa uma energia extra para mentir, mesmo que isso que não seja uma mentira que vai causar nenhum dano na vida daquela pessoa, mas a gente não está se expressando a nossa verdade para nós mesmos. Então, o nosso corpo é como se não entendesse o que está acontecendo ali. Eu estou falando que eu quero sair ou eu não quero sair, aquilo eu estou dizendo a verdade, eu não estou dizendo a verdade. Então, o nosso cérebro, ele fica, a gente não consegue calibrar a nossa verdade. Então, parte da energia, da nossa energia, vai para aquele outro comportamento que não está alinhado com quem a gente é. Ou quando a gente faz coisas que a gente não quer fazer, porque a gente não consegue dizer não, tudo aquilo, a gente vai perder energia, a gente se sente mais cansado, a gente não consegue ter energia para outras coisas que vão nos nutrir. Então é como se a gente estivesse carregando aquela mochila pesada. E quando a gente diz a nossa verdade, quando a gente age de uma forma alinhada com quem a gente é como se a gente não tivesse mais aquela mochila. É um sentimento libertador incrível, incrível. Ai, que bom, é tão bom, não é? É tão bom podermos viver essa liberdade, conquistar essa liberdade, Uhum. tendo Sim, voz, tendo voz. sim, estando sim. sempre, estando sempre alinhados ou alinhadas com a verdade, Sim. verbalizando sempre a verdade. E Uhum. isso Uhum. traduz-se em pacificação, em autoestima, em alegria, em empoderamento e em paz interior. Isso. E sabendo que, na verdade, tudo, qualquer decisão que a gente tome tem um preço, né? E muitas vezes, mesmo que a gente não tenha a intenção de machucar ninguém, mesmo que a gente não tenha mesmo essa intenção de magoar outras pessoas, expressar a nossa voz muitas vezes também vai magoar outras pessoas, porque é muito, principalmente, por exemplo, se alguém está acostumado com a gente sempre fazer aquilo que aquela pessoa quer. Quando a gente disser não da primeira vez, aquela pessoa vai se sentir magoada, né? A gente vai também correr esse risco de muitas vezes, quando a gente vai expressar nossa voz, outras pessoas não vão estar felizes com o que a gente vai dizer, não é? Mas é um preço que a gente precisa pagar também para expressar a nossa verdade. E com o tempo é muito interessante o que acontece. Quando a gente começa a dizer a nossa verdade, a gente começa a atrair pessoas
E o nosso círculo começa a mudar e a gente vai sentindo que algumas pessoas a gente vai perder, algumas pessoas a gente vai ganhar outras pessoas que estão muito mais alinhadas com a nossa identidade, com quem a gente é, com a nossa essência verdadeira. Exato. A Lídia tocou num ponto que é também igualmente importante, que é tomarmos consciência de que a voz é uma energia em movimento para o melhor e para o pior. E, portanto, a importância de tomarmos esta consciência é alinharmos a comunicação, de uma forma não violenta e de uma forma Uhum. pacífica, não é? Talvez, não sei se a maior parte das pessoas sabe, mas os samurais, não é? Que são, portanto, uma, como se diz, uma comunidade guerreira, não é? Por exemplo, entre várias técnicas que usavam, um, na guerra, uh, o grito da morte. Portanto, ou seja, nem era preciso usar uma arma, bastava só colocar todo. E é tudo aquilo que nós temos estado aqui a falar. É todo um impulso da, da, da intenção, da respiração e do som, fazer sair o som certo para parar o outro ou até mesmo assassiná-lo só com um som. E isto faz parte da história dos samurais, da guerra dos samurais. E, portanto, quer dizer, nós temos que entender que realmente a importância de ficarmos conectados com a consciência de como usamos a nossa voz, ela realmente tem esse poder, tem o poder de criar ou de destruir, não é? Nós Uhum. estamos aqui as Isso. duas a falar só da construção e só do que é Isso. bom. Mas como tudo na vida, não é? Como tudo na vida, também há um lado sombra, não é? E Uhum. esse lado sombra pode ser as dificuldades que nos levam a não nos conseguirmos alinhar com o propósito, mas no entanto há soluções, e as soluções são estas todas que a Lídia tem estado aqui a apontar e a mostrar-nos e a abrir-nos janelas de novas perspectivas que nos vai com certeza, que nos constrói, não é? Que nos constrói positivamente. E eu acredito que a destruição não é ruim. A gente precisa destruir para construir algo novo. Muitas vezes a gente precisa desconstruir um comportamento que já estava ali há muito tempo, para criar espaço para que um novo comportamento consiga, né, ocupar aquele lugar. E muitas vezes, se a gente usa a nossa voz e tem alguém do outro lado que não gosta daquilo, muitas vezes não é ruim. Muitas vezes é uma seleção de quem que está ali comigo pela pessoa que eu sou, pela minha personalidade, ou só porque eu estou agradando. Ou seja, muitas vezes é uma bênção que a gente recebe, porque tem pessoas que só estão interessadas na gente quando a gente tem algo para oferecer, quando a gente está servindo aquela pessoa de alguma forma. Mas quem é que fica quando a gente começa a agir quem a gente é mesmo, alinhado com a nossa personalidade, com a nossa essência? Então, muitas vezes não é ruim, né? Colocar limites não é necessariamente ruim, é só informar o outro até onde que aquela pessoa pode ir. Você pode ir até aqui. É como se fosse a porta da nossa casa. Antes da pessoa entrar, a pessoa precisa bater, a gente precisa abrir para a pessoa entrar. Quando a gente não sabe colocar limites, aquela pessoa vai abrir a porta, aquela pessoa vai entrar, vai sentar no nosso sofá e a gente vai ficar só ali olhando. Então, colocar limites também é necessário, mesmo que haja uma desconstrução de um comportamento primeiro, um desconforto que vai acontecer quando a gente precisa desconstruir aquele comportamento, vai ser desconfortável, mas é naquele momento, naquele espaço que o crescimento vai conseguir acontecer. E quando juntamos a música com a voz, Uhum. qual é a magia que acontece aqui? Eu costumo dizer que o cantar melhor é um efeito colateral do trabalho de voz.
né? Porque isso normalmente acontece. A nossa voz, as cordas vocais são um músculo, né? E como qualquer músculo. Por exemplo, se a gente pensa na musculatura do pescoço e do ombro, quando a gente está de férias, relaxado, ele vai estar tudo livre, aberto. E quando a gente está preocupado, vai estar tenso, né? Então a gente vai conseguir mover menos o ombro, o pescoço, vai estar desconfortável. Então, com a nossa voz é a mesma coisa. A nossa voz é um instrumento muito sensível, é um termômetro que vai estar ali dizendo como é que a gente está naquele momento presente. E quando a gente canta, a gente consegue, indo mais tecnicamente, ativar o nosso sistema nervoso parasimpático, que é o sistema nervoso que vai estar responsável pelo relaxamento, pela digestão, pela reprodução. Então, a gente consegue abrir espaço para relaxar, se sentir mais relaxado, se sentir mais presente, né? Quando a gente está no momento presente, a mente ela não vai estar ali tão ativa. Então, a gente é como se o canto ele abrisse espaço para que a gente consiga ver as coisas de uma outra maneira e até novas ideias, acessar nossa criatividade, acessar nossa essência de uma outra forma. Então, o canto, ele, ele proporciona tudo isso. Eu li no seu artigo uma afirmação que achei tão bonita e tão interessante, que é sobre o facto da música também ser medicina. E diz mesmo música medicina. Uhum, É uhum. neste sentido de que, de, Sim, de que a música, conjuntamente com a voz, realmente eleva-nos para um espaço muito mais, um espaço que nos expande, bem-estar. uhum. Eu sempre ouço muito nos meus concertos, as pessoas, elas não. Bom, algumas pessoas ainda falam, você tem a voz muito bonita, mas a maioria das pessoas, elas não vêm falar comigo no final de um concerto para dizer o quanto que minha voz é bonita. Elas vêm falar como que elas se sentiram naquele concerto. Sempre tem pessoas chorando, sempre tem alguém que fala, eu não sei o que foi que aconteceu, mas eu me senti muito emocionada porque aquela voz, aquele concerto, então, é minha essência, é quem eu sou. É minha voz autêntica. As letras das minhas músicas falam sobre cura, falam sobre abrir o coração, falam sobre liberdade. Liberdade é o tema do meu primeiro álbum, que foi lançado no ano passado. É liberdade. Liberdade para ser quem a gente é. Então, as letras das minhas músicas falam sobre isso. E música medicina não é um gênero formal, mas esse tipo de música são músicas que são feitas para realmente trazer a cura, para trazer uma conexão maior com a natureza, uma conexão maior com quem a gente é. Não são músicas, por exemplo, que falam sobre términos de relacionamento, ou ciúmes, ou por que que aquela pessoa me deixou, né? Cada música tem o seu propósito, mas o propósito da música medicina é esse, da gente entrar em contato com a nossa essência. Onde podemos adquirir o seu álbum. O álbum está disponível em todas as plataformas digitais também, no Spotify. E se alguém quiser comprar também o álbum digital, ele está disponível no Bandcamp. No meu Instagram tem todos esses links Ok. também na bio. E geralmente tem pessoas que gostam de suportar o artista e gostam de comprar o álbum digital. Então ele está disponível também no Bandcamp, que é uma plataforma mais alternativa. Que fantástico! Isso é bom. Ser mais alternativo é bom. E devemos de apoiar, e devemos de Sim. apoiar. Eu considero que Obrigada, sim. sim. Isso é ter voz, não é? Não é, Isso, Lídia? Ter voz é isso. É poder estar isso. num espaço alternativo, porque o espaço alternativo é aberto a todas as pessoas. Não Uhum. há, não há, não há barreiras, não é? O Isso. espaço alternativo só está quem quer, só aparece quem quer, só compra quem quer, mas sem limitações. É um espaço que não tem Isso. limitações. Aí é aberto a todas as pessoas. Então é muito coerente, realmente. Uhum. Muito Eu bem. sempre, como eu trabalhei como cientista 15 anos antes
de fazer essa transição, não é, para a carreira como terapeuta, como artista, é muito interessante porque eu consigo estar com pessoas de qualquer background, consigo estar com pessoas em todos os momentos, de qualquer meio. Então, é muito interessante porque quando a gente vai para a essência, nós somos todos iguais. Nós somos seres humanos que passamos por experiências muito similares. Então é super interessante ver como não importa o que você fez na vida, de onde que você vem ou de que país você é, as emoções e a essência humana, elas são muito semelhantes. Sem dúvida. Eu tenho aqui uma certa curiosidade e eu acho que os nossos seguidores também têm. Como é que uma cientista sai daquele mundo que eu imagino que também seja maravilhoso? Eu acredito que eu, como gosto muito de estudar ciência, enfim, num sentido até bastante alargado, ciência, filosofia, enfim, por aí, hum, eu tenho uma grande admiração pelos cientistas, porque eu sei que é quase um sacerdócio, não é? É é uma profissão que é mesmo um sacerdócio. E eu conheço alguns cientistas que a sua vida inteira é dedicada só mesmo à ciência. E são essas pessoas que impulsionam o mundo, enquanto uma parte do mundo está em guerra, existe um outro conjunto, uma outra comunidade de cientistas que todos os dias se levantam da cama, como nós, e vão para os laboratórios e vão pesquisar e tentar encontrar soluções para que a humanidade evolua no melhor sentido da palavra. E eu, por isso, tenho muito respeito e uma grande admiração pelos cientistas e acho uma profissão linda. Eu, que sou movida pela curiosidade, nem sei como é que eu não sou cientista, porque eu gosto de tudo o que eu não conheço. É a característica número um para o cientista. É. É sério mesmo, mas realmente sou mais curiosa pelas histórias de vida das pessoas, confesso. Mas sou mesmo muito curiosa e, portanto, para mim, um cientista é um herói, é o herói da curiosidade, não é? E chegar depois às conclusões, não é? Ou encontrar as soluções, eu penso que é uma satisfação muito grande. À parte disto, o que interessa mesmo é saber como foi esse percurso, como é que a Lídia conseguiu, certamente que não foi um processo tão rápido e radical de um momento para o outro, deve ter sido um caminho, não é? Um processo, é um caminho. Mas quando foi que a Lídia se deu conta, eu não quero mais ser cientista e eu quero ir fazer outra coisa? E já sabia o que é que queria ou ainda andou ali um pouco à procura do seu propósito? Sim, é uma pergunta interessante, porque eu canto desde os 12 anos, mas no Brasil é muito comum cantar em bares. Eu até tinha um grupo que a gente cantava nos clubes à noite, então eu sempre gostei muito de cantar, mas eu achava que ser artista não ia me trazer prestígio ou uma carreira ou segurança financeira, né? Claro, tudo voltando àquela crença limitante dos primeiros 7 anos de vida, né? Relacionado aos meus pais. Os meus pais são funcionários públicos, então tem aquela carreira segura, vai ter aquela segurança financeira para o resto da vida. Então eu achava que era esse caminho que eu tinha que seguir. Então eu apliquei para uma bolsa de estudos na Bélgica e me mudei para a Bélgica. E quando eu me mudei para a Bélgica, aos 22 anos, eu parei de cantar e me dediquei só à ciência. E como a Ana falou, a ciência é um sacerdócio, não é? Então foi muito focado em fazer meu mestrado, meu doutoramento. Eu tenho 2 doutoramentos, na verdade. Uma loucura. Então eu comecei a perceber também, como eu trabalhava na Bélgica, que os meus colegas de laboratório mais latinos começavam o doutoramento com uma felicidade, uma alegria e terminavam com uma tristeza, porque primeiro o país é muito frio, não é? Para as culturas latinas não é fácil, é difícil de se integrar.
Então, eu via que o preço daquele doutoramento muitas vezes era muito alto. E eu tinha essa sensibilidade de perceber que aquelas pessoas não estavam em um lugar, feliz. E eu comecei, mesmo enquanto fazia o meu doutoramento, eu fiz uma formação para ser coach de estresse e burnout. E comecei a trabalhar como coach de estresse e burnout. Depois eu fiz uma pós-graduação em psicologia positiva. Então foi toda essa parte mais terapêutica que começou a ter mais força na minha vida, porque depois do meu doutoramento eu caí num buraco negro. Eu fiquei mesmo confusa sobre que caminho eu tinha que tomar. Eu não sabia. A, a voz só veio anos depois, então é muito interessante, porque minha voz foi mesmo silenciada. Se eu trabalho com a voz hoje é porque eu tive que passar por todo o processo também de estar nessa confusão, não saber o que é que eu queria fazer da vida, não querer continuar na Bélgica, era um país muito difícil para se integrar como brasileira. Então eu me mudei para a Alemanha, continuei trabalhando como cientista, mas eu já sabia que não era aquilo que eu queria, mas eu não sabia ainda o que eu queria. Então sempre eu continuava nesse trabalho, tive um burnout também, porque eu não continuava a trabalhar, mas não queria, não tinha energia e não sabia o que eu tinha que fazer. Então foram vários anos nesse lugar mesmo escuro, nesse lugar de confusão, não saber o que eu queria. E foi, na verdade, quando eu me mudei para Portugal, foi uma sensação muito interessante, porque foi como se todas as sementes tivessem sido plantadas e todas começaram a germinar ao mesmo tempo. Esse método de ativação da voz que eu criei é uma parte de quem eu sou. É como se juntassem todas as partes de quem eu sou, a cientista, a terapeuta, a cantora. Por isso que esse método é muito único, porque é quem eu sou. É a minha forma mais autêntica e todas as partes de mim que estão ali presentes naquele método. Então, muitas vezes as pessoas perguntam: tu não tens medo que alguém copie? Eu falei: não, porque quem é que vai copiar? A pessoa não tem como copiar quem eu sou. Pode copiar algumas partes desse método, né? Mas não é suficiente. Então, foi um percurso muito interessante de quando eu comecei a trabalhar com a voz, foi que eu me senti. Sim, é isso que eu quero mesmo, ajudar as outras pessoas a serem melhores mães, a serem melhores profissionais, a serem quem elas querem ser. Então foi aí que mesmo eu gostando da ciência, mesmo a ciência tendo um lugar muito importante na minha vida, eu senti que era o trabalho de voz mesmo que eu tinha que fazer. A ciência, digamos que no seu momento atual, a experiência da cientista, hum, entrega neste seu momento atual ou neste seu trabalho, neste movimento terapêutico que proporciona, hum, traz essa experiência da ciência traz-lhe a disciplina, hum, A ciência traz o, várias cen- coisas. o centramento, não é? A Isso. objetividade. O que é que traz? Uhum. Aonde é que está a cientista quando tem que trabalhar, por exemplo, a terapia da voz? Sim. A ciência me ajudou muito, primeiro, a estruturar esse método que eu criei, não é? Os meus, Organização, não é? sim, a organização, a disciplina, a minha integridade como profissional, porque é muito fácil, principalmente se você trabalha com pessoas, existem muitas pessoas desse meio mais espiritual que não têm essa disciplina. Então, você não consegue promover um lugar seguro para as pessoas que estão trabalhando com você. Se você não chega na hora, se você não tem um fluxo adequado de informação, como é que eu vou me comunicar com essas pessoas? Essa integridade precisa estar ali presente para que as pessoas se sintam seguras, que é o ponto número um Integridade. de conseguir isso, de conseguir que aquela pessoa se abra para o processo que está acontecendo ali naquele momento. Se elas não se sentirem seguras, não tem método que vai funcionar. Então, essa integridade de valores é algo que a ciência realmente contribuiu muito. A gente, quando começa a estudar uma coisa, o cientista ele vai a fundo naquele assunto, né? Ele vai investigando, e tem mais uma coisa, e mais uma coisa.
mais uma coisa. Então, essa profundidade eu também trago no meu trabalho com a voz. Eu não consigo ficar só na superficialidade. Então, muitas vezes as sessões nem sempre são só de abertura e de elevação. Muitas vezes a gente precisa ir na sombra, precisa investigar mesmo a sombra que está ali presente. E são poucos terapeutas que têm a capacidade de, e se algo acontecer com aquela pessoa, se ela entrar em trabalho de pânico, como é que eu vou conseguir manter aquela pessoa segura? Não é sobre o método, é sobre a pessoa se sentir segura, se sentir nutrida por aquele terapeuta que está ali na frente dela. Exato. Sim, é muito importante. A integridade, sim, é muito importante. Acima de tudo, acima de tudo. Uhum. Vou fazer-lhe assim uma pergunta atrevida. Pode fazer. Vamos imaginar, vamos imaginar que eu vou chegar aqui, vou chegar ao pé da Lídia e fazer assim: Lídia, eu tenho consciência que eu sou uma boa comunicadora, mas eu gostaria de fazer uma terapia com a Lídia para ser ainda melhor a entrevistar os convidados aqui do canal e tenho o sonho de cantar, de aprender a cantar, porque é uma coisa que me dá muito prazer. A Lídia começaria por onde? Qual seria a sua proposta para mim, em termos terapêuticos? Bom, neste momento eu iria lhe convidar para participar da minha imersão, que vai acontecer no final do mês. Então, esse seria, eu acho que é interessante fazer um trabalho de acompanhamento também, porque a voz não é só, em uma sessão tudo vai ser libertado, existe uma integração que precisa acontecer nesse processo. Então, é interessante, primeiro, ter essa percepção de como é que eu uso minha voz. O que é ser uma melhor comunicadora? Não é? O que é que isso quer dizer para mim? Onde é que está ali o espaço entre o meu eu autêntico e o que eu estou projetando, e a pessoa que eu estou projetando para o mundo? Né? Todos temos medos. Ou talvez a gente queira agradar, ou queira dar o nosso melhor, queira parecer. Eu preciso sentir que eu sou mesmo uma boa apresentadora. Aquela necessidade de agradar pode ser que esteja ali presente. Ou o medo. Será que eu vou fazer aquilo bem ou não? Será que eu sou boa? Todos nós temos esses medos, essa necessidade de agradar em vários níveis. O importante é perceber quanto que a gente está deixando esses medos ou essas crenças limitantes dominarem o nosso comportamento naquele momento. A gente pode pegar o medo e dizer, fica aqui do meu lado, né? Nesse momento eu não quero que você esteja muito dominante ali, porque é o medo também que faz a gente crescer, né? Então, as primeiras perguntas seriam essas, as primeiras reflexões seriam essas nesse trabalho. Ok, muito bem. Agrada-me, agrada-me, agrada-me bastante. Por acaso agrada-me bastante. Lídia, vamos imaginar que vamos olhar assim um pouco para a frente, colocar assim os olhos no futuro e de que forma é que a Lídia vê o propósito da humanidade no futuro? Com relação à voz ou em geral? Dentro, dentro, Uhum. dentro, dentro do seu movimento terapêutico, não Uhum. é? Do seu olhar terapêutico, e o seu olhar terapêutico é muito profundo, Uhum. porque tem a cientista dentro de si, não é? Mas quando olha para a frente, para o futuro, porque isto é realmente importante, porque as pessoas hoje em dia andam muito, hoje em dia, desde sempre, mas de facto nós estamos a passar um momento global de uma grande transição, não é? Ainda hoje saíram notícias do quanto os jovens, que é preciso mais apoio de saúde mental, mais psicólogos, mais psiquiatras nas universidades, nas escolas, no trabalho, para que os jovens, há uma percentagem brutal de jovens, cresceu assim uma percentagem imensa num curto espaço de tempo de jovens que estão em burnout, em depressão, em ansiedade.
E isto é uma coisa que são notícias que não nos deixam ficar indiferentes, não é? Porque estamos a falar dos jovens, que são os adultos de amanhã. E quando dentro deste seu movimento terapêutico, de toda a sua dedicação às pessoas e às necessidades das pessoas que se aproximam de si e que lhe pedem essa ajuda, e que a Lídia identifica essas necessidades, quando olha para a frente, para o futuro, como é que imagina, aonde é que imagina que a humanidade estará? Estaremos todos, de facto, em conexão com o nosso propósito? Uhum. Eu acredito que tem várias estruturas que estão sendo abaladas agora nesse momento. Existem várias coisas que estão sendo desconstruídas para que novas estruturas sejam construídas a partir dali. Eu acredito muito que quando a gente se transforma individualmente, a gente já está automaticamente transformando esse coletivo. Então, acredito que o acordar para uma nova consciência, ele já é inevitável, né? Essas estruturas que a gente veio carregando vários anos, elas estão caindo e uma nova estrutura vai precisar ser construída ali com muito mais consciência. Não é coincidência que os níveis de ansiedade, de depressão, de burnout já estão ali no limite, já estão crescendo, crescendo, crescendo e já começa a haver uma consciência que algo precisa ser feito ali, senão como é que a gente vai caminhar como sociedade? Então, no meu trabalho, o que eu gostaria de focar também no futuro, não, porque o trabalho de voz, ele é tão profundo que normalmente ele não consegue ser. Normalmente ele não é a porta de entrada para o autoconhecimento. A gente começa com meditação, ou mudando a nossa dieta, ou fazendo uma aula de yoga. Então, geralmente esses são pontos de entrada. O trabalho de voz, para que ele aconteça, a pessoa já precisa estar muito consciente de quem ela quer ser, em que lugar que ela está naquele momento. Mas o fato de eu ter ter tido essa carreira como cientista me traz muita credibilidade para falar sobre esse trabalho também em meios onde a voz ou esse trabalho não é tão conhecido em empresas, no meio acadêmico. Então, eu gostaria muito de trazer também, fazer esse trabalho de dentro para fora também, de dentro dessas organizações para fora, para que essas novas estruturas consigam crescer numa fundação mais sólida, para que a gente consiga crescer como sociedade e a partir de uma fundação mais sólida, onde as pessoas consigam se sentir mais sadias. Então temos esperança, não é? Sim, Temos esperança. Temos esperança sim, porque existe solução, não é? isso. Eu Existe acredito que solução. sim. Acredito que eu prefiro ver dessa forma. Prefiro ver que nem tudo está perdido, e que sim, ainda existe esperança. Sim, com certeza. Eu também acredito. Que mensagem gostaria de deixar ficar para os nossos seguidores? Hum. Gostaria de fazer um convite para que eles reflitam sobre como é que eles estão sendo eles mesmos no dia a dia. E pode ser uma reflexão muito simples, para começar a acordar a nossa voz autêntica. Como é que a gente fala com o nosso vizinho? Como é que a gente fala com o caixa de supermercado? Como é que a gente. Qual o nível de presença que a gente tem com as nossas interações no nosso dia a dia? Uma reflexão. E é justamente acrescentar, criarmos um espaço de reflexão de como nos estamos a expressar para o mundo, é isso? Isso, exatamente. Ah, que Exatamente. bonito, que bonito. E que, e que grande proposta, não é? Que grande proposta. Parece simples, mas não é. É, dá trabalho, dá trabalho. Sim, mas às vezes o único caminho é seguir em frente. É, Hum. mas é prazeroso quando colocamos em prática, é muito Uhum. prazeroso. É claro que também, eu acredito que nós também encontramos dificuldades, mas elas também fazem parte, não é? Uhum. Sim, claro que sim.
A vida não, como a gente diz no Brasil, não só são flores, não sei se vocês dizem aí Sim, também. sim, sim. Então, tudo faz parte, a nossa luz e a nossa sombra, elas são necessárias para que a gente, para formar quem a gente é. A gente não é só luz. Ou seja, a vida não é só, não são só flores. Existem outros momentos desafiantes, mas que também estão ali presentes para fazer com que a gente cresça como ser humano e evolua como ser humano. Naturalmente. Lídia, os nossos seguidores que estão aqui assim a assistir a esta conversa, sentindo-se inspirados e motivados a entrar aqui em contacto com a Lídia, onde é que a podem encontrar? Geralmente eu estou mais ativa no Instagram, né? Eu também tenho uma newsletter e tem um grupo que eu uso para informações no WhatsApp, Telegram, então ali são para informações mesmo. Mas na verdade todos os links estão disponíveis no Instagram, na bio do Instagram, porque muitas pessoas às vezes não estão tão ativas nas redes sociais, mas gostariam de receber informações sobre o que está acontecendo, mais sobre o trabalho de voz. Então, podem me contactar dessa forma. Muito bem. E o seu Instagram é Lídia Lins, certo? Lídia Lins, Muito isso. bem. Ok. Está perfeito. Hum, eu penso que esta nossa conversa foi leve e foi profunda. Também foi profunda. Foi leve porque realmente a Lídia traz-nos sempre palavras muito motivadoras e que nos abrem muitas portas dentro de nós, não é? À medida que fomos conversando, foram-se abrindo, eu própria fui abrindo aqui Uhum. portas, já estou aqui com as minhas luzinhas, todas já aqui assim a acender, a dizer, olha, toma atenção a isto, toma atenção a por isso é bom sentir isso, é muito bom sentir isso. E também, por outro lado, acredito que esta nossa conversa trouxe também uma nova luz sobre uma terapia, que provavelmente nem é tão conhecida ou não é tão Uhum. divulgada quanto isso, não é? Não é tão Uhum. comum, não é tão comum encontrar. Normalmente as pessoas têm, há uma certa tendência para procurar muito terapias, mais no aspecto psicológico, Uhum. emocional, que também está presente na sua terapia, obviamente, é a base, mas a abordagem é que é diferente. E é essa beleza. E eu vou colocar só aqui já mais uma última questão. Uma última questão. A arte salva-nos? Hum. Sim, com certeza, com certeza. A arte é uma ferramenta muito importante. Imagina se nosso mundo não tivesse música, não tivesse esculturas, não tivesse pinturas, não tivesse essa flores, né? A arte ela traz essa beleza para nossas vidas, essa cura muitas vezes, até se a gente tem a necessidade de chorar, de libertar algo que está ali, a gente pode usar uma música com que a gente se identifica. Então, a arte, sem arte, o mundo seria preto e branco, né? A arte traz essa cor para nossas vidas. Então, eu acredito que sim, a arte é muito importante. Eu também tenho para mim que sim, faço esta afirmação há muitos anos e tenho uma grande necessidade de me rodear de arte, seja qual for. Eu, quando falo de arte, não estou a falar só de artes plásticas, estou a falar de beleza, de beleza, não Uhum. é? E da mesma maneira que admiro, os cientistas, eu admiro também os artistas, porque acredito que são eles que trazem esse alento, e que nos conectam com a nossa alma, porque acredito que a arte é uma expressão da alma. Acredito Sim, nisso. sim. Eu, que não tenho assim nenhum talento artístico, que nem uma linha reta sei fazer, nem com régua. Não descobriu ainda, então.
Todos mas nós temos essa gosto, capacidade. É. mas gosto de, enfim, a arte é um espaço muito lato, é um espaço muito aberto, é o espaço da criatividade, não é? Gosto de conversar com pessoas, gosto de trocar ideias, gosto de, gosto de reflexão, gosto de ler, gosto de escrever, gosto de conversar e acho que isso também é arte. Acho que Sim, todos nós, e eu penso que aqui cabe muito bem nesta nossa conversa, e dentro deste campo terapêutico em que a Lídia trabalha, as pessoas entenderem que todas as pessoas têm algum talento, não é? exato. Ninguém nasce sem talento. Essa é uma certeza. Todas as pessoas têm Sim. algum talento. E procurar a Lídia é provavelmente o caminho para cada um se encontrar com o seu próprio talento. Estou certa? Acontece muito, né? Acontece muito. Às vezes, por exemplo, tem pessoas que me procuram por um motivo e terminam descobrindo que, na verdade, querem fazer outra coisa da vida e que não deram lugar a esse talento quando eram crianças, pelo mesmo motivo que eu expliquei da minha própria história. Acontece com muitas pessoas, né? Então, esse trabalho também desperta outros caminhos. É Sim, é muito maravilhoso, não é? interessante. Que bom. É, é- Uhum. é contagioso, não é? Acaba por ser um pouco contagioso, porque quando nós estamos, voltamos novamente quase ao início da nossa conversa, portanto, conectar-nos com o nosso propósito é, é recuperarmos a nossa voz, é ficarmos em conexão com a nossa essência, e isso, obviamente, que nós nos vamos transformar em seres muito mais criativos. Seja em que área nós nos possamos expressar, mas na verdade o que interessa mesmo é encontrar essa liberdade para ser. Exatamente, É isso, não é? exatamente. Ah, que Isso. lindo, maravilhoso. Olha, agradeço, Lídia, agradeço-lhe muito em nome da revista Progredir e do canal Progredir Talks, e em meu nome também. Agradeço-lhe muito esta nossa conversa. Foi muito prazeroso, conversar sobre um tema que não é assim tão comum quanto isso dentro deste campo do desenvolvimento pessoal. Muitos parabéns por este trabalho maravilhoso que faz. E eu também percebi, no seu artigo, que o seu público, será em grande parte um público feminino, é isso? Uhum. É. Sim, O que é sim. que as mulheres mais procuram? Ou, ou qual é, sim, o que é que as mulheres mais procuram quando contactam com a Lídia em termos terapêuticos? Hum. A maioria das mulheres, elas procuram o trabalho de voz porque sentem, primeiro fisicamente até, sentem um nó na garganta, né? Sentem que não conseguem expressar a sua verdade, não conseguem dizer não, sempre estão falando coisas para agradar o outro, mas coisas que não estão alinhadas com as vontades delas mesmas. Então, elas sentem que se tornam muito pequenas como mulheres nesse mundo. Diminuídas. Isso, não conseguem se expressar mesmo, não conseguem. E muitas vezes existe essa confusão de quem eu sou, quais são os meus limites, não é? Elas deixam muito feito aquele exemplo que eu dei, as pessoas entrarem na casa delas sem baterem na porta. Então, a maioria das mulheres me procuram mesmo para fazer esse trabalho de libertação, para se sentirem livres e deixar aquela mochila de lado mesmo, para se empoderarem, para serem, para expressarem a sua essência, quem elas são mesmo. As mulheres têm. Vou perguntar, é uma pergunta. Uhum. Sente que as mulheres não são escutadas ou são Sim, elas que não conseguem expressar-se? as duas coisas, porque a gente vive ainda em um contexto do patriarcado. Então, mesmo as mulheres que conseguem se comunicar, mas não a sua verdade, que conseguem se expressar,
se expressarem no trabalho, por exemplo, elas ainda se expressam de um lado muito masculino, com energia muito masculina, porque ainda hoje acredita-se que para as mulheres conseguirem liderar, elas precisam liderar de um ponto de vista masculino. E a gente não precisa mais. As mulheres já provaram que conseguem fazer as mesmas coisas que os homens conseguem. E a gente não precisa ser um homem, a gente nunca vai conseguir ser um homem. Então a gente sim consegue liderar de forma assertiva, mas respeitando quem a gente é, A né? nossa Então, essência é e a exato. nossa energia feminina, que é a energia da vida, não é? É A exatamente. vida é feminina, certo? Exatamente. Exato. Exato. Ai, que maravilhoso, conversa maravilhosa. Muito obrigada, Lídia. Foi um prazer muito grande recebê-la e esta nossa conversa tenho a certeza que inspirou muitos corações e de certeza que vários pirilampos estão a saltitar das consciências e dos nossos seguidores. Fico-lhe muito, muito, muito agradecida por nos ter dispensado o seu tempo, e ter partilhado tão generosamente, um conhecimento tão privilegiado. Considero mesmo que contactar com a Lídia é um privilégio e o seu conhecimento é realmente quem o puder receber é com certeza muito privilegiado por isso. Muito obrigada. E assim terminamos mais uma entrevista fantástica com a nossa entrevistada Lídia Lins. Esperamos sinceramente que tenham gostado. Sugiro que leiam o seu artigo na edição 146 da revista Progredir, na secção de Lifestyle. O artigo tem por título A Alegria do Propósito. Também agradecemos que deixem os vossos likes antes de saírem do vídeo. Escrevam aqui nos comentários o que é que apreciaram mais nesta entrevista. Se têm alguma pergunta que gostariam de deixar ficar à nossa entrevistada, alguma sugestão que gostariam de ver aqui no canal, deixem tudo aqui nos comentários. Encaminharemos as vossas questões para a entrevistada e da mesma forma também iremos responder a todas as questões e sugestões que quiserem deixar ficar aqui para nós. Subscrevam o canal, toquem lá no sininho para serem notificados sempre que há vídeo novo aqui no Progredir Talks e, acima de tudo, partilhem, ajudem-nos a fazer crescer este canal e a levar o desenvolvimento pessoal para todas as pessoas. Muito obrigada por estarem desse lado, agradecemos por nos acompanharem e, quanto a nós, vamos nos encontrar num próximo vídeo para mais uma entrevista extraordinária.